Setores da economia estão otimistas para a recuperação dos negócios em 2020. Na região, comércio e indústria apostam em alta. No estúdio, representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil fala das projeções do setor para este ano na região. Justiça nega recurso da Prefeitura de São José dos Campos e não autoriza reajuste de 7% na tarifa do transporte público. Moradores da região têm mais uma chance para regularizar o título de eleitor. Justiça Eleitoral retoma cadastro da biometria. Em busca da terceira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Taubaté se prepara para enfrentar o Atlético de Minas Gerais. Quarta-feira, 8 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. E a gente começa essa edição do Band Cidade falando sobre o otimismo dos empresários da região para 2020. Após uma leve recuperação do comércio e da indústria no ano passado, a expectativa é de crescimento na economia e geração de empregos. No centro de São José dos Campos, as lojas continuam lotadas. E foi este movimento todo que fez do último Natal o melhor dos últimos 6 anos na cidade. Esse Natal realmente ele superou todos os outros natais. Houve um crescimento de 5% no aumento das vendas em média, porque tem segmentos que foi o maior, segmentos que foram menor, mas no total 5%. E isso para um país que estava vindo de uma crise é um aumento significativo. E depois de um Natal recheado em vendas, é hora de olhar para 2020 e fazer novas projeções. Em São José dos Campos, o comércio continua empolgado com a retomada da economia. O índice medido a cada 6 meses pela Associação Comercial e Industrial da cidade, em parceria com a Universidade de Taubaté, mostra que os empresários do setor estão mais otimistas em relação à economia do país e ao próprio negócio. Sentimento realmente de confiança, de ver que nosso país está realmente mudando, que dá para realmente investir, colher os frutos desse investimento, e isso tudo comprovado através também dessa pesquisa que nós fazemos. Porque nessa pesquisa são medidos dentro das perguntas todas que são feitas num contexto geral. Qual é o investimento que o empresário vai fazer, que ele está fazendo? Investimento na sua equipe, projeção, expansão da sua empresa, novos negócios. E dentro dessa pesquisa toda, que resultou em 72%, nós podemos ver o empresário confiante. O saldo do comércio no estado em 2019 foi positivo. O setor cresceu 6% em relação a 2018. E as vendas na internet tiveram um desempenho ainda melhor, com aumento de 10%. 14 mil novos empregos foram gerados só no comércio ao longo do ano passado. O dinheiro extra dos consumidores, que entrou na economia no fim do ano, também favoreceu o resultado. Além do 13º que a gente tem no final do ano, nós tivemos também a questão da liberação do Fundo de Garantia. Então, esses R$500, isso aí ajudou muito, principalmente as pessoas que estavam endividadas, pagarem suas dívidas, né? E aí teve fôlego para poder fazer outras e aumentar o consumo. Então, por isso que final do ano, obviamente que é sazonal, a gente sempre tem uma melhora realmente final do ano, mas eu acho que esse final de ano foi além da expectativa em relação ao ano anterior. E os números do comércio em 2019 devem aquecer outros setores da economia. Na indústria, por exemplo, os empresários estão mais otimistas em 2020. A projeção de crescimento para este ano para o setor é de 2,19%. Um levantamento do Ciesp, que representa o setor no estado, mostra que em 2020 o empresário está mais otimista que nos últimos 6 anos. 84% deles pretendem investir. O empresário, de uma maneira geral, ele vem para 2020 entusiasmado, disposto a investir, e essa cadeia, como você falou. Então, o comércio nada mais faz do que revender aquilo que a indústria produz. Então, quando a gente tem um comércio funcionando de forma positiva, nós automaticamente é preciso que a indústria produza mais para abastecer esse comércio. Então, é um ciclo virtuoso, né? E a economia, nesse ambiente de positividade, de entusiasmo, as empresas investem mais, geram mais emprego, e melhora a renda e a bola vai girando. Os setores da indústria que devem aquecer a economia neste ano são o de automóveis, que cresceu 8,6% nas vendas internas entre 2018 e 2019, o melhor resultado desde 2014, e o da construção civil. O setor automobilístico deu resultado bastante positivo esse ano,
né? Muito voltado para o nosso mercado interno, que é uma coisa interessante também, né? Sem depender do mercado externo. O setor da construção civil, da indústria da construção civil, é um setor que dentro da casa a gente observa que tem uma projeção de crescimento grande, mas acho que de uma forma geral, né, a expectativa é muito boa em todos os setores, né? Na conta final, os setores que movimentam o produto interno bruto do país devem ajudar na criação de mais empregos em 2020. Uma das variáveis da economia que é importantíssima, né? Não só a expectativa do empresário poder investir, mas a geração de emprego. Então, se você tem um emprego, as pessoas trabalhando, as pessoas estão consumindo. Se as pessoas estão consumindo, a indústria está produzindo e a indústria está pegando pessoas para trabalhar. Olha que ciclo gostoso da economia. E é isso que eu estou na expectativa que vai acontecer 2020, principalmente 2021. Na reportagem, a gente viu que entre os setores mais otimistas, com a retomada da economia, está o da construção civil. O segmento espera um crescimento de 3% neste ano, em comparação a 2019 e a criação de 150 mil novos postos de trabalho em todo o país. Sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Mário César de Barros, que é diretor regional em São José dos Campos do Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado de São Paulo. Boa noite, Mário. Bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa noite, Otávio. Eu agradeço o convite. Mário, quais fatores você acredita que vão ser os responsáveis aí por esse aumento de 3% no setor da construção civil neste ano de 2020? Otávio, a segurança do empresariado está aliada à segurança da economia. Nós passamos por uma era de certeza econômica muito forte. E isso é passado. É bem perceptível que a crise ficou para trás. O empresário não pensa mais em crise. E o setor da construção civil indo bem é sinal de que as pessoas estão com poder de consumo, estão comprando e têm condições para comprar, para financiar um imóvel, né? Sim, Otávio. É uma cadeia de melhoras. O adquirente do imóvel, ele tem emprego, tem receita, ele investe na casa própria. Isso é uma consequência de um todo. A economia indo bem, toda a cadeia da construção civil também vai bem. E, Mário, o setor da construção civil também depende de certos fatores, né? Por exemplo, financiamentos, quando o governo libera algumas linhas, os bancos públicos, Minha Casa Minha Vida, são fundamentais também para aquecer esse setor, né? Sim, Otávio. Existem umas âncoras que são os motivadores, as motrizes da construção. O programa do governo de financiamento de habitação, esses programas Minha Casa Minha Vida são motrizes da construção. Se esses programas são ativados, com certeza a construção civil reflete de imediato no mercado de trabalho, reflete imediatamente no mercado de aquisição de materiais de construção civil. Toda a cadeia de construção civil reage com uma posição bastante fortalecida. Para hoje, a maior fatia do setor da construção civil com relação ao PIB, a geração de empregos, está em São Paulo? Sim, São Paulo hoje é o grande vetor de crescimento da construção civil, hoje está São Paulo. A construção civil de São Paulo representa 27% de toda a construção civil do Brasil. Agora, Mário, você que é de São José dos Campos, a gente fez várias reportagens aqui no Band Cidade falando dos problemas que os empresários estavam enfrentando com relação ao plano diretor e à lei do zoneamento na cidade, que não estava andando. Foi aprovado finalmente no ano passado a lei de zoneamento do município. Você acha que isso também vai auxiliar aí as construtoras a iniciarem mais projetos na cidade? Sim, Otávio. A lei de zoneamento aprovada foi uma boa notícia para a cidade e para os empresários. Todos nós do setor da construção civil ficamos motivados a voltar a investir, a buscar áreas novas, a comprar áreas, investir em projetos novos, para que realmente a construção civil na região de São José dos Campos venha novamente a ser um setor em crescimento. Mário, você chegou a comentar de um reaquecimento do setor em outubro do ano passado, né? Então quer dizer que as coisas esse ano vão ser um pouquinho ainda devagar, mas para 2021 você está bem mais confiante? 2020, né? Não, 2021. Esse 21. ano vai ser um pouco mais tranquilo, mas 2021 você acha que embala de vez? Com certeza, Otávio. Nós temos aí nós ficamos 5 anos sem crescimento nenhum, tá? Em 2019,
nós não tivemos, para trás, nós não tivemos nenhum indicador de crescimento. Ou seja, 2019 já teve um indicador de crescimento de 2%, 2020 3%. Nós acreditamos que 2021 vamos bater aí por volta dos 5% de crescimento. Eu conversei então com o Mário César de Barros, do Sinduscom. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço, Otávio. Vamos pensar positivo num país melhor. Boas notícias, tomara. Depois do intervalo, moradores da região correm para regularizar o quanto antes a situação do título de eleitor. Quem perdeu o prazo do cadastro da biometria no ano passado tem mais uma chance agora em 2020. Hora certa para você, 7 horas em ponto. Já estamos de volta.